Fala, gente, professor Irã na área para mais uma aula, nossa aula 7, que vai falar sobre introdução à teoria quântica, certo? Esse formato aqui é um formato que tem somente o meu áudio, mas não pode ser considerado um podcast, né? Porque tem também a parte de imagem dos slides que está aí formando. E como tem áudio e vídeo, então a gente ainda pode considerar que isso é um vídeo. Como tem áudio e imagem, a gente ainda pode considerar que isso é um vídeo, apesar de eu não estar aparecendo no slide, certo? Esse é um formato aí que eu espero que é mais fácil para gravar, tá? Outra coisa que eu vou comentar com vocês é em relação às dúvidas e, mais uma vez, eu reitero que é importante vocês estarem lendo todo o material relacionado à estrutura atômica, tá? Que aí as dúvidas vão aparecendo, questionamentos, sugestões, é isso, tá? Já foi falado no vídeo anterior que eu finalizei. No vídeo anterior eu já tinha falado que tinha finalizado a parte de modelo atômico de Rutherford, né? Que depois do modelo atômico de Rutherford, a gente estuda o modelo atômico de Bohr, certo? Mas a gente não vamos passar imediatamente para estudar o modelo atômico de Bohr. Vamos precisar ver alguns experimentos e algumas teorias que foram propostas na época que o próprio Bohr utilizou essas teorias para depois passar para o modelo de Bohr. Porque no ensino médio a gente já estuda o modelo de Rutherford e já colado já estuda o modelo de Bohr, né? E aqui no ensino superior não, tem esse intervalo. Pelo menos eu gosto de abordar assim, tá? E aí falamos também do declínio do modelo de Rutherford, né? Por conta que ele não explicou por que os elétrons ficam ao redor do núcleo sem se chocar com o núcleo. Ele não conseguiu explicar isso, e realmente a própria física, isso não foi nem um problema de Rutherford, foi um problema da física da época, que era chamada física clássica, que é a mesma física lá das leis de Newton, que consegue explicar o movimento de partículas macroscópicas, mas ela não consegue explicar o comportamento de partículas microscópicas, como as partículas que compõem o átomo, tá? E aí o modelo de Rutherford não conseguiu explicar essa distribuição dos elétrons. Além desse problema de distribuição dos elétrons ao redor do núcleo, tinha outro problema na época também, que era a explicação dos espectros de emissão do átomo de hidrogênio. Também era um problema que já estava sendo estudado na época e os modelos atômicos daquela época não conseguiam explicar. Alguns cientistas, como Rydberg e Baumann, conseguiam quantificar a localização das linhas do espectro atômico, mas não conseguiam explicar por que aquelas linhas apareciam, ao invés de espectro contínuo, como era o espectro da luz solar, que já era conhecido. Por que o espectro de emissão ele era formado por linhas e não contínuo? Também não tinha essa explicação, tá? Para explicar tudo isso, todos esses fenômenos que ainda estavam precisando de explicação do ponto de vista científico, foi necessário o advento ou a invenção ou o desenvolvimento ou a criação, queira usar o nome que quiser, de uma nova física, tá? Foi necessário o desenvolvimento de uma nova física para explicar esse mundo microscópico, já que a física clássica ela era aplicada com muito sucesso para o mundo macroscópico. Essa física nova para descrever o mundo microscópico foi chamada de física clássica e tiveram vários cientistas que ajudaram a seu desenvolvimento, sendo o cientista mais notável aqui o Max Planck, que a gente vai estudar lá na frente, tá? Então, nesse vídeo de hoje, nessa aula de hoje, a gente vai comentar quais foram as evidências que levaram ao surgimento da física quântica, ou da teoria quântica. Porque a teoria quântica ela não foi inventada do nada, não foi ideia da cabeça do Planck, certo? Ela foi inventada para resolver problemas que existiam na época. Mas que problemas são esses, professor? É isso que a gente vai ver agora. Que problemas são esses, tá? A teoria quântica a primeira coisa, fazendo sempre um resumo aqui, é que no final do século XIX, uma parte introdutória, os cientistas eles estavam cada vez mais perplexos com informações sobre radiação eletromagnética e que não podia ser explicada pela física clássica, certo? Ou seja, esse slide aqui fala tudo que eu acabei de falar na introdução da aula. As linhas espectrais lá dos átomos de hidrogênio elas permaneciam sem explicação. E a partir de 1900, que foi uma época de ouro do ponto de vista da física, surgiu uma série de sugestões inovadoras, tá? E em 1927, todos os problemas que estavam para ser resolvidos, em 1927 já haviam sido resolvidos com essas sugestões inovadoras, que a gente vai ver ao longo dessas próximas aulas, beleza? Ou seja, foi em menos de 30 anos,
tudo que estava pendente do ponto de vista científico relacionado com a estrutura da matéria foi resolvido. Tá? Então foi um tempo relativamente curto. Vamos lá. Esses problemas, os problemas que foram resolvidos, ou pelo menos os problemas que apareceram na época, o primeiro problema que apareceu na época foi explicar a radiação do corpo negro. Tá? Vocês já viram na aula presencial e em algumas discussões nossas que o corpo negro, ele na verdade são sólidos aquecidos, né, que emitem radiação eletromagnética. Um exemplo prático do nosso cotidiano é as lâmpadas de tungstênio. E nesse corpo negro são feitas observações qualitativas, né, que a intensidade do brilho e as cores, elas aumentam com a temperatura, são observações qualitativas. E também existem observações quantitativas, que as medições realizadas no século XIX mostrou que a quantidade de energia emitida por um objeto a uma determinada temperatura depende do comprimento de onda. Ou seja, do ponto de vista quantitativo, eu tenho uma energia, certo? Nesse fenômeno de radiação do corpo negro, eu tenho sempre uma energia emitida, eu tenho a temperatura e eu tenho um comprimento de onda. Então essas três grandezas dentro da radiação do corpo negro, elas estão relacionadas de maneira quantitativa, certo? De acordo com as medições que foram realizadas na época. Então é isso que a gente vai ver nos próximos slides. Então, de novo, por que estavam estudando a radiação do corpo negro? Porque a radiação do corpo negro, naquela época, ela tinha algumas aplicações importantes. Alguns fornos industriais, naquela época, ali por volta do século XVIII, XIX, alguns fornos industriais, eles eram uma aproximação, do ponto de vista prático, do corpo negro, certo? Então, os cientistas estavam bastante interessados em estudar isso, certo? O nome negro dentro aqui do corpo negro é porque esse objeto ele não tem preferência de absorver ou emitir qualquer tipo de radiação, certo? Ele é como se fosse um corpo perfeito, que emite, que absorve todas as radiações e emite todas as radiações. Então, por isso que ele é chamado de corpo negro. Por isso que vem esse nome negro, tá? Então, esse foi o sistema que foi estudado na época. E a física na época, os cientistas na época não estavam conseguindo explicar os aspectos quantitativos da radiação do corpo negro. Mas que aspectos quantitativos são esses, professor? Primeira coisa, os aspectos quantitativos que foram observados na época, primeiramente, foram observações experimentais. A primeira observação experimental que foi observada na época foi que o aumento, né, vou até colocar uma seta aqui para cima, ó, foi que o aumento da temperatura, a intensidade do máximo da radiação ocorre em comprimento de ondas menores, né? Então, à medida, quando analisamos aqui o gráfico, analisamos o nosso gráfico, à medida que a minha temperatura aumenta, ó, de 800 para 850, 900, 950, 1000, esse meu máximo, ou seja, a minha intensidade máxima, que é aqui o máximo ó, de cada pico, ela está vindo para essa direção, para a esquerda, que são regiões de menores comprimentos de onda. Então, essa foi a primeira observação experimental. À medida que eu aumento a temperatura, a intensidade do máximo de radiação, ela ocorre em comprimentos de onda menores, tá? Foi uma observação experimental. Outra informação experimental na época que tinha foi a lei de Stefan-Boltzmann, que falava que a intensidade total da radiação emitida por um corpo aquecido ou corpo negro, ela aumentava com a quarta potência da temperatura, certo? Então a intensidade tinha relação com a quarta potência de temperatura, estavam ali diretamente proporcionais, tá? Aqui é óbvio que cada lei tem o aspecto, a descrição, o aspecto qualitativo e tem o aspecto quantitativo, que são as fórmulas, né? Outra informação experimental da época também foi a lei de Wien, que falava que a temperatura e o máximo de absorção e o máximo de emissão, eles eram inversamente proporcionais, certo? Esse resultado quantitativo ele é bastante interessante, ou bastante importante, que geralmente as pessoas usam essa lei de Wien para calcular a temperatura de uma estrela, por exemplo. Ele admite que a estrela, por exemplo, o Sol, ele é um corpo negro que está emitindo, e aí ele pega o comprimento de onda máximo de emissão, e aí ele calcula, de acordo com essa fórmula aqui,
ele calcula a temperatura da superfície da estrela. As pessoas usam isso, certo? Então você percebe que eles são a temperatura ela é inversamente proporcional, o comprimento de onda máximo aqui é inversamente proporcional à temperatura, certo? Então por isso quando você divide a temperatura aqui, coloca o inverso da temperatura e plota um gráfico versus o comprimento de onda, vai dar uma reta, né? Você está pegando o inverso da temperatura e plotando um comprimento de onda e plotando um gráfico versus comprimento de onda, vai dar uma linha reta, porque eles são inversamente proporcionais, tá? Todas essas todas essas leis, elas foram observações experimentais e foram observações quantitativas a respeito da radiação do corpo negro que existia na época, tá? Então, uma aplicação prática, como eu acabei de mencionar, é justamente isso, é determinando a temperatura da superfície de uma estrela de acordo com a lei de Wien, que foi o que a gente acabou de ver, né? Então, por exemplo, eu vou ler esse exemplo aqui com calma para a gente entender como que funciona isso. Ó, uma estrela pode ser considerada um corpo negro, é uma aproximação, né? Logo, podemos usar as propriedades da radiação do corpo negro para medir a sua temperatura, a temperatura da estrela. A intensidade máxima da radiação solar ela ocorre em 490 nanômetros. Aí ele pergunta qual a temperatura da atmosfera do Sol, tá? E aí aqui ele usou, né, a lei de Wien na forma de T é igual a constante dividido por lambda máximo, né? Ele pegou essa equação aqui, ó. Ele pegou essa equação, isolou o T, que é o que ele está querendo, temperatura, né? E aí a constante que estava lá do outro lado, né? Constante permaneceu. E aí o lambda máximo, que estava multiplicando a temperatura, passou lá para o outro lado, dividindo. Então, com essa expressão aqui, eu consigo calcular a temperatura da superfície do Sol. Né? A constante de Wien eu já tenho, está aqui embaixo. E o lambda, a questão também me deu. Né? E aí você fazendo lá as divisões, você vai achar uma temperatura de aproximadamente 5.900 Kelvin. Tá? Então, você percebe que é uma temperatura absurda. E no caso aqui não é uma temperatura absoluta. Apesar de estarmos numa temperatura absoluta, na unidade de temperatura absoluta, mas aqui é uma temperatura que foi estimada. É importante a gente diferenciar algo que foi estimado de algo que foi de algo absoluto, tá? Então aqui a temperatura estimada para a superfície do Sol é 5.900 Kelvin, quase 6.000 Kelvin, né? Então, essa é uma aplicação dessas leis quantitativas aqui a respeito da radiação do corpo negro, tá? É importante mencionar que na próxima aula nós vamos tentar entender qual a relação desses experimentos com os próximos passos. É importante lembrar que esses aspectos quantitativos aqui e qualitativos a respeito do corpo negro, eles eram dados ou características da radiação do corpo negro que tinha na época dos cientistas. Mas todas essas leis que vimos nessa aula de hoje, ela não conseguiu ainda explicar a radiação do corpo negro, certo? Ela não conseguiu explicar. Ela conseguia explicar alguns fatores, algumas características, né? Tipo a relação, aquilo que eu falei, a relação entre energia, temperatura e comprimento de onda, relação quantitativa, eles tinham. Os cientistas dessa época aqui inicial, eles já tinham essas relações matemáticas e algumas leis. Mas a explicação ainda da radiação do corpo negro, eles ainda não tinham. E quem trouxe essa explicação foi o Max Planck, que é o que vamos ver na próxima aula, tá? Então a aula de hoje foi basicamente para mostrar esses aspectos quantitativos da radiação do corpo negro, que foi um problema da física da época que precisava ser resolvido. E para resolver esse problema foi necessário o desenvolvimento de uma nova teoria, a teoria quântica, e essa aqui é uma introdução à teoria quântica, tá? Guardo vocês na próxima aula, espero que acompanhem o vídeo, que gostem, e até a próxima. Valeu!